Eu vou falar uma coisa para os irmãos, muito séria também. Quando a gente recebe algo, é normal da gente querer levar até isso para os outros. E é normal da gente, às vezes, irar quando os outros não querem receber, né? É normal. Como ser humano, nós temos um pequeno problema. Entenda uma coisa. Tudo está nas mãos do Eterno. Ele está no controle de todas as coisas. Existe coisa que você está sendo privilegiado, que você recebeu, que seus olhos foram iluminados, que não é para todos. Olha isso, coloque isso no teu coração. Então, não jogue, como diz Yeshua, pérolas a poucos. Não é desfazendo, não é chamando o outro de pouco, não. É porque você às vezes tem algo tão precioso que aquilo não é para qualquer um. Na minha caminhada eu já descobri isso. Tá? Como o Antônio mencionou aqui, eu convivo com N líderes. E uma coisa interessante, muitos deles estão cegos. É cego guiando cego. Então, e eu tenho um problema. Se você ver na Bíblia, quando nós estamos vendo aí Shaul, né? Shaul estava cego um momento, estava com escama nos olhos, e o Eterno enviou alguém. Então não adianta você querer falar, deixa eu abrir seus olhos, e não adianta. Se você não é o enviado para abrir os olhos de alguém, não adianta. E tem mais um. Se você observar também falando de Shaul, na hora que o Messias aparece para Ananias e fala para ele, vai e ora para esse moço, que eu já mostrei para ele que você vai orar. Né? Ele diz lá que ele teve uma visão. Aí Ananias questiona, mas esse moço não anda perseguindo? Ele falou, vai, porque esse é para mim vaso. Então tem muitos, queridos, que se não é vaso, não adianta. Então o Eterno vai preparar, mandar para abrir os olhos, porque são vasos. Se não é vaso, então às vezes você tem tido coisas aí, que certamente já te libertou de um monte de coisa, mas isso não é para todos. Amém? Então não adianta às vezes você querer. E a questão da salvação deles, então? Outro detalhe, né? O que você está chamando de salvação? Né? Porque quando a gente fala de salvação, vocês lembram, né? São coisas... Vocês não chegaram lá ainda. São coisas diferentes. Infelizmente, no meio cristão fez um pacote só, mas são coisas diferentes. Né? Vida eterna, quem dá? Não, Deus dá, mas através do Messias. Salvação, Deus dá. Através da sua... Entendeu? Então, vida eterna. Aceitar o Messias? Aceitar. Então, podem ter vida eterna. Podem. Posso falar que tem? Mas se está aprendendo a palavra errada e continua no erro, aí eu estou preocupada com isso. Sabe por que é só o pai? Porque aqui, ó, João 17, 3, o que diz? Conheçam a ti somente por Deus, eterno, e a vida eterna é esta: que conheçam a ti somente como único Deus verdadeiro, e ao Messias como teu enviado. Ok? E aí é um problema muito sério, porque se vida eterna é isso, vai ter muita gente fora. Porque pegam Deus, né, vocês já sabem da história, e fazem de Deus três. O próprio Messias fala, vida eterna é essa: conheçam a ti somente como único Deus. Vamos orar para que o Eterno tenha misericórdia.
essa questão, às vezes a pessoa fica bem afoita, né, para mostrar aquilo que Deus já revelou. Aí acaba atrapalhando o que Deus está para fazer, porque a pessoa já tem um certo conhecimento, mesmo às vezes errado, mas Deus está trabalhando, Deus vai trazer discernimento, Deus quer trazer. Então, muitas vezes a gente atrapalha. Então, às vezes a gente tem que conter e exercer o espírito, que é o domínio próprio, né? E deixar esse... e orar. Mas Deus tem... também escreveu no livro da vida. Tem pessoas então que têm salvação, mas não tem vida eterna. Então, Sim. gente que tem vida eterna, mas não tem salvação. Sim. Aqueles que seriam salvos, né, aqueles que teriam vida eterna, se Deus já escreveu isso, a gente tem que pregar, né? Mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Na verdade é o seguinte, essa questão de pregar, nós temos que tomar cuidado, cristão. Porque, biblicamente, nós temos que ensinar. O Messias falou, ide, fazer discípulos. O Messias não mandou pregar. Hoje o mundo gregoriano criou isso aí, né? Pregações para cá, pregações para lá. O Messias não mandou pregar. O Messias não fazia pregação. O Messias fazia ensino. E ele falou, ide fazer discípulos. Fazer discípulos ensinando. Né? Ah, mas lá em Marcos 16, 15 e segue. O livro de Marcos termina no verso 8. Não existe. Do 8... Na verdade existe, né? Mas não vai acrescentar a rebeldia. onde está mandando pregar? O Messias mandou ensinar. Então, queridos, existem coisas que... Eles vão ensinar o que eles não sabem. Oi? Eles vão ensinar o que eles não sabem. Sabe muito aí. Não, mas eu estou dizendo que o Messias deu essa ordem. Ele deu uma ordem para quem? Deu ordem para quem? Os seus talmidim, seus seguidores, né? E aí, o primeiro problema, para mim fazer e ensinar, eu tenho que ser discípulo de quem? Eu tenho que ser discípulo de Yeshua. E ser discípulo de Yeshua não é fácil, não é para qualquer um, não. vai estreitar o cara. Né? Começamos, né, pelo sistema aí. Bom, vamos voltar para a nossa aula. Nós estamos falando aí sobre o rabino, ou Shalia Shaul, né, ou a tradução gregoriana, ou grega, apóstolo, né? Shalia enviado. E hoje nós já vimos algumas coisas, hoje nós vamos ver algumas acusações falsas. Uma coisa, queridos, que a gente já está vendo aí sobre contexto, nós temos que tomar determinados cuidados quando alguém está fazendo uma acusação falsa contra alguém, eu pego aquilo ali e trago para cá. Tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, vocês já ouviram falar na igreja que o Messias quebrava o sábado, não já? Que o Messias quebrou o sábado, não já? Você já ouviu isso? Sim ou não? Sim. Muitas vezes, eu acredito que você deve ter ouvido isso. Agora, olha para você ver. Primeiro problema que nós ouvimos demais no meio cristão são afirmações que quem faz essas afirmações não tem senso do que está dizendo. Olha para você ver uma coisa. Bom, o que nós já ouvimos? O Messias quebrou o sábado. Não é isso? Às vezes usa isso. Ah, não, ele é senhor do sábado. Okay? Ele é senhor do sábado, ele pode quebrar o sábado? Mas a gente ouviu, sim ou não? Sim. Bom, primeira pergunta, sábado é mandamento? Do Eterno? Aonde que ele escreveu esse mandamento? E diz o texto que ele ainda tem um detalhe, que ele escreve com o quê? Está na Bíblia? Ele escreveu nas tábuas com o quê? Com o seu dedo. Agora pergunta, ele escreve com o seu dedo e alguém vai apagar isso?
Messias ai, peraí, estou com outro problema. O Messias é rebelde? Porque a partir do momento que ele quebra um mandamento do seu pai, ele está pregando o quê? Ele está ensinando o quê? Rebelião contra a palavra. Querido, se eu transgredir um mandamento, o que eu estou cometendo? Transgressão de mandamento é o quê? Pecado. Pai, se eu estou falando que o Messias transgrediu o sábado, estou dizendo que ele pecou. E se eu estou dizendo que ele pecou, vou usar uma expressão para nós aqui do povo lá no mundão. Nós estamos tudo no sal. Você está tudo perdido. Por quê? O sacrifício dele não vale para nada. Então uma pessoa fala e ensina determinadas coisas que ele não mede o peso da sua palavra. E tem um outro problema. Isso é uma... E aí eu estou com outro problema. Você imagina o seguinte, eu faço uma acusação falsa. Contra quem? O Messias. Aí, a Bíblia menciona que ele é nosso advogado. Mas lá na frente, a Bíblia menciona que ele vai ser o quê? Juiz. Agora, como é que você chega diante do juiz se você fez acusação falsa contra ele? Se você acusou ele de coisa que ele não fez. Como é que você vai chegar lá? Quem te tira da mão dele? Quem te inocenta? Por isso que a Bíblia diz, sejam poucas, você está na terra, o eterno está no céu. Sejam poucas as tuas palavras, sabendo que você vai dar conta. É sério, gente. O camarada sobe no altar e vai falando, e vai pregando, e vai ensinando coisas. A Bíblia diz, não desejais ser mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Tem um outro texto que diz assim, e o juízo já está chegando. E ele vai começar pela casa de Deus. Então, o que eu quero te dizer? Nós vamos ver algumas acusações falsas contra esse homem. Olha para você ver como é que o mundo cristão se tornou. A Bíblia fala determinadas coisas como essa e outras mais. Da onde que saem essas palavras? Quem dá essas palavras para nós? Que nós chamamos de Torá. Torá quer dizer ensino. Vem de onde? Do próprio Deus. Aí você chega no meio cristão e fala com eles, irmãos, Deus disse para a gente fazer isso. Aí eles viram e falam o quê? Vamos mudar o nome dele, né? Porque eles não conhecem ele assim. O que eles dizem? Paulo diz. Sim ou não? Irmão, está escrito na Bíblia. Não, mas Paulo diz. Sim ou não? Vou pegar o Messias também. Esse aqui eles não vão usar muito não, mas às vezes pega bem discursivo, mas pega também. Irmão, está escrito um negócio aqui que o Eterno mandou. Aí eles viram e falam o quê? Usa Jesus. Mas Jesus diz. Outra hora, vou mais longe. Isso aí pegou peso. Sim ou não? Verdade. Você chega perto do irmão e fala, irmão, está escrito na Bíblia. Ele fala, não, mas meu pastor diz que... É verdade. Sim? É desse jeito. Não está escrito. Deus falou, saiu na boca de Deus. Não, mas meu pastor diz que... Vem cá, vamos pegar o Eterno. Existe um ser igual a esse? Está lá em Isaías. Ele falou assim, com quem que vocês vão me comparar? Existe? Não. Esse ser, ele é todo poderoso? Ele é o único ser todo poderoso? Sim? Sim. Pronto. Esse ser comanda tudo? Sim. Criador de tudo? Sim. Pronto. Então as palavras desse ser deveriam ser o quê? Respeitado. Respeitado. O que mais? Obedecido. Obedecido. Bom,
A partir do momento que eu pego esse ser e falo, não, o que ele falou para mim não vale, o que vale é esse aqui. Não, o que ele falou para mim não vale, o que vale é esse aqui. Ou, o que ele falou não vale, o que vale é esse aqui. Quem que são esses seres aqui? Não, mas onde é que você pôs eles? Aqui, ó. Deus. Idolatria. Não vou nem falar que é idolatria. Sabe por que eu não vou nem falar? Porque você simplesmente anulou esse aqui e pôs outro no lugar dele. Pior que idolatria. Pior que idolatria. Idolatria você ainda reconhece Deus. Porque a palavra ídolo, latrel, né, que é do grego aí, é prestar serviço, culto, adoração ao ídolo. Mas esse serviço, esse culto, ele existe para alguém. Então, você está dando ele para o outro, mas ele existe para alguém. Então, quando a idolatria está presente, ainda tem ele. Agora, o que eu faço na hora que eu faço isso aqui? Anulou totalmente. Eu simplesmente anulo ele. Falo, não, o que ele falou não vale nada. O que vale? Agora, seja um ser pensante. Paulo vai dizer contra Deus? Contra a palavra de Deus? Mas não é isso que nós estamos fazendo com Paulo? Ou Shaul, como nós o conhecemos? Sim ou não? Você chega no meio cristão e fala, irmão, está escrito na Bíblia. Não, mas Paulo diz. Quem é Paulo? Paulo pode anular alguma coisa que o Eterno falou? Sim? Vocês acham que pode? Quem é o Messias? Vou te dar uma dica. Deuteronômio 18, 19. E é o profeta, né? Enviado. Nós vamos ver algumas acusações falsas. Leia, por favor, isso. Levantarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras. Parou quem? Quem está falando? Para quem? Para o povo de Israel. Não, para Moisés. Para Moisés. Moshe. Então Deus está falando para Moshe. Moisés. Moshe. Levantarei no meio de vocês um profeta semelhante a você, Moisés. Não é isso? Qual detalhe? Colocarei as minhas palavras. Colocarei as Minhas palavras na sua boca. na boca dele. Como é que eu pego o Messias falando contra a palavra do Pai? Não tem. Dá para você? Quando você pega o Messias, ele vira para nós e vira e fala assim: as palavras que eu vos digo Não só minhas. não são minhas. É do Pai que me... Está na Bíblia? Como é que eu pego o Messias falando contra o que o Pai falou? Tem jeito? O que é isso? Não. Eu expressar isso, o que eu estou fazendo? Rebelião. Falsa acusação. Eu estou acusando o Messias de fazer coisa, de falar coisa contra o seu Pai, que é algo impossível. Impossível. Ele é o quê? Profeta semelhante a Moisés. Colocarei as minhas Palavras. na boca dele. Agora continua, por favor. Não, isso aqui. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ele vai falar o quê? Tudo o que eu falar. Quem está falando? Deus. O Eterno. Ele vai falar tudo o que eu lhe ordeno. Como é que eu pego o Messias e falo que ele falou contra o que Deus tinha dito? Estão entendendo o peso da coisa? Tem mais. Não, esses 19 aí. E pedirei conta de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Pedirei conta de todas as palavras que ele falar e que essa pessoa que ouvir o que ele falar não der conta, não fizer, não obedecer. As palavras que o Messias veio trazer de quem? Do Pai. Agora, como é que eu acuso ele de ir contra a palavra do Pai? Isso é um falso. Está lá nos mandamentos. Não dirás Falso testemunho. contra teu próximo. Você imagina você dizendo falso testemunho contra o teu Salvador? Olha o peso da coisa.
Você sabe por que o Messias fala lá 7:23, 20 e poucos, um pouquinho de Mateus? O que o Messias falou lá? Se a gente voltar um pouquinho antes aí, acho que no 19, já começa o assunto. 23, o ápice. Em verdade, eu vos digo, não vos reconhecerei. Tá? Seria melhor assim, todos aqueles que trabalham, que lutam contra as leis de Deus. Achou? 7. Vamos ver a tradução portuguesa para a gente entender. 7? 7:23. Não, pega o 19, então, por favor. 7:19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos você os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Fala um pouquinho. Pelo fruto? Pelo fruto? Conhece a árvore. Toda árvore que não produzir fruto. Qual fruto? Qual fruto? Não é qualquer fruto, não. Bom fruto. Toda árvore que não produzir bom fruto vai ser o quê? Cortado. Lançado no fogo. Aí ele continua. Nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor. entra. Por que não entra? Aí vai chegar no 22. Tá, você está no 20? 21. Continuar? Pode, por favor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem de mim vocês que praticam o mal. Praticam mal. Nossa. Aqui iniquidade é Quebrou tudo isso aí, né? Praticam mal. Tem uma outra versão que diz pratica iniquidade. É outra fala praticantes do que contra a lei. A Torá, a judaica diz o seguinte, praticantes do que é contra a lei. Mas aí não é só lei, aí é Torá. Torá. Que é o quê? O que é Torá? Ensinamentos de quem? Do Eterno. Do Pai. Então é o seguinte, não adianta o camarada fazer sinais, fazer milagre, expulsar demônio. Se ele está indo contra o ensinamento do Pai, o Messias simplesmente dirá para ele, não te conheço. Aqui ainda fala melhor ainda. Então lhes direi em sua própria cara, no seu rosto. Judaico falou até desse jeito. Nunca vos conheci. Apartem de mim, vocês que são transgressores da Torá. Vocês que são transgressores da Torá. No caso das pessoas que expulsam demônios, que fazem muitas coisas, curam e tal, eles realmente estão fazendo isso em nome de Deus porque a gente vê as coisas acontecendo. E assim, é Deus agindo mesmo? Primeira pergunta a se fazer é o seguinte, fizeram em nome do Messias? Está aí no texto dizendo? Sim ou não? Está dizendo no texto. Fizeram em nome. Mas e as suas ações? Irmão, mas aquele homem, aquela mulher é uma bênção. Deus usa. Tome cuidado com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muito crente sendo aqui, ó. Cuidado com isso. Quem tem, o homem que tem barba? O que você utiliza para fazer barba? Terminou de usar ela, ela já não está boa para corte, o que você faz com ela? Repõe ela. O que você faz com ela? Joga fora. O que você fez para fazer a barba? Você utilizou de alguma coisa. Irmãs, você que cozinha, o que você faz com as suas panelas? Você utiliza de panela para fazer comida? Você usa panela. Por quê? Você usa, limpa e guarda. Existem coisas que nós utilizamos para um propósito. Então tem muita gente achando que é usado por Deus e na verdade está sendo utilizado. Isso é sério. Eu estava meditando aqui agora, aqui, ó. Pedido
dos 2 discípulos lá, né? Permita uma coisa, que no teu reino eu assente a tua esquerda e a tua direita. E ele vai dizer, olha, isso aí, o que você está pedindo, eu não posso fazer não. É os filhos. Os filhos da mulher lá, né? Isso pertence a quem? Isso pertence a quem o pai conceder. Está no controle de quem fazer isso? Do pai. Mas o que eu quero falar para você? Ou para nós? Nesse texto a palavra é essa aqui, ó, tá? Anomia. No original grego é contra. E nomia vem de nomos, que é lei. Então o que o texto está na verdade dizendo? Aí tem uma palavra até interessante, que a palavra é egozomenoi, que quer dizer ser trabalhador ativo. Trabalhar. Mas o texto diz, vocês trabalharam contra a lei. E o que mais você encontra hoje, sem falar que o Messias, no outro texto, você vai dizer assim: bem-aventurado, mais que feliz e etc., aqueles que guardam os mandamentos e ensinam os outros a guardar. Aí o texto diz, eles serão no reino, Como as estrelas. Né? serão, tem uma palavra que no grego é macro. Aqui, ó, português. Grande. Ele será grande no reino. Aí logo em seguida ele fala, mas aquele que não pratica e ensina para os outros a não praticar, ele será no reino, aí está pequeno. A tradução ficou pequena. Só que o texto no original não é pequeno. O texto, ele vem de, ele é superlativo de micro. O que é superlativo? Muito. Muito. Leva para o máximo que dá para levar. Pega micro, leva para onde, para o máximo que dá para levar. Vai, como se diz, vai diminuindo isso. O que o texto está dizendo? É como se o Messias falasse assim, ó, quem observa os mandamentos, ensina para os outros a obedecer, esse vai ser visto no reino. Quem não observa e não obedece, e ensina para os outros a não obedecer, ele nem será visto no reino. Não, superlativo de micro. Pega microscópio. Pega uma bactéria. Ela é o quê? Micro. Agora a pergunta, vai diminuir mais. O que o Messias está dizendo na verdade? O camarada nem será visto lá. Gente, voltemos nas acusações falsas. Nós vamos depois, hoje nós vamos ver sobre o Shaul, mas depois nós vamos ver sobre o Messias também. Ô, Rabino, Acusações falsas. só acontecendo do micro, uma vez a gente estava conversando assim, que a pessoa falou assim que não importava se ela ia receber coroa ou nada, importava que ela não queria ir para o inferno. Assim. Que se ela já estivesse no céu já estava valendo. Tá bom demais, né? Não queria coroa ou sentar no colo de Jesus, né? Que fala para sentar no colo de Jesus. Não queria nada. Ô, gente, Tá, né? esse é o pai. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A Bíblia diz assim, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as suas obras. Meu negócio é só entrar lá, eu não estou preocupado se eu vou receber coroa. Aliás, nem existe coroa, né? Depois eu explico isso para você. Mas não estou preocupado se eu vou receber, não existe isso na Bíblia. A palavra galardão vem do original, que é salário. Então, na verdade, é o seguinte, você está lá porque você fez algo. O que a gente acabou de ler? Fruto. A Bíblia manda produzir fruto. João 15. Eu sou videira. Preste bem atenção nisso. Videira. Não tem gente fazendo confusão com oliveira. Outro dia eu cheguei na casa de um parente nosso, aí lá tem um grupo que tivesse isso na Bíblia, ficaria até mais bonito. Tem isso na Bíblia? Não. O que o Messias é? Videira. Videira produz o quê? Produz uva.
um. Liga a torneira da videira. Videira produz uva. Oliveira produz azeitona. Messias falou assim, eu sou videira verdadeira. Meu pai, lavrador. Toda. Não é qualquer um. Não é uma, duas. Toda. Toda vara que estiver em mim, que não der fruto, será cortada. É sério. Né? Nós pegamos, infelizmente, vocês estão vendo aí, que recebemos um evangelho aí todo distorcido, né? Recebemos uns trem que não existe na Bíblia, complicado. Eu estava agora à tarde, passei o dia com um irmãozinho, a gente fazendo um serviço lá, e nós conversando. E nós estávamos discutindo um assunto, discutindo assim, né? Conversando sobre esse assunto. Eu falei assim, nós falávamos, gente, o mundo cristão, eles cantam uma música e eles querem que Deus trabalhe em cima da música. Eu vou cantar uma música aqui, recebe aí. Aí na hora de eu cantar essa música, aquilo que eu estou cantando vai acontecer na sua vida. Existe, sabe? É que eles fazem como uma oração, né? Ainda que fosse. É igual aquela música assim, restitui, eu quero de volta para Deus. Nossa. Aqui. Deus vai restituir o quê? Aqui. Fizeram a música, baseada na Bíblia, claro. Restitui. Restituição. Irmão, nós vamos fazer uma campanha da restituição. Porque Deus vai. Deus vai baseado em quê? Na campanha? Na corrente? A afirmação deles é tão esquisita, né? Deus vai. O que fazer para mudar isso? Aqui, restituição. Só para mim voltar para aqui. Eu canto restituição. Deus vai restituir? Eu vou lá na Bíblia, pego o texto de Joel, que está escrito assim, restituirei. Primeiro que nós estamos vendo aí, todo o texto tem um contexto. Não adianta eu tirar o texto do contexto e trazer e falar, recebe, irmão. Não funciona. Nós estávamos discutindo uma coisa. Você observou que no meio cristão é um dos meios mais cheio de pessoas em depressão? Deprimidas? Gente engodada demais, né? Por quê? E tem uma estatística falando que os cristãos do hospital psiquiátrico, o maior número que tem é de cristão internado como doido. Eu tive uma amiga que trabalhava dentro do IPSENG. Ela falava com a gente, a minha maior tristeza não é trabalhar lá no meio dos doidos. É que se eu chegar lá e perguntar aos doidos de onde que eles vieram, eles vão falar que vieram da igreja evangélica. Triste. Agora, deixa eu falar uma coisa. Restituição. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Deus vai restituir. É muito comum você ouvir isso na igreja. Deus vai restituir para você o que o diabo roubou. Sim, você já ouviu isso? Vai não. Eu não vou ser restituída, não? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vivo isso, eu falo isso todo dia. Gente, presta atenção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus é Robin Hood. Né? Ele vai lá. O diabo é aqueles cobradores de imposto. Os cobradores de imposto vão lá e toma do povo. Aí Deus encontra o diabo no caminho e toma dele e restitui. É muito estranho isso mesmo, eu pensei isso. Seja um ser pensante. Deus vai restituir o que o diabo me roubou? Primeira pergunta que eu vou fazer para mim. Deus impossível? Não é isso. Primeira pergunta é, se o diabo trabalha para Deus, porque o povo cristão criou o diabo do lado de Deus, o diabo trabalhando contra Deus, isso não existe na Bíblia. O diabo é empregado de Deus.
Deus é um ser supremo. Não existe ninguém, nem nada que compara a Ele. Todos, inclusive as trevas, trabalham para Ele. Trabalham debaixo da sua ordem. Amém? Então essa história que o diabo está lutando contra Deus, isso é conversa, meu irmão. Isso não existe, não. Isso vem lá do Yin e Yang. Está na Torá, eu criei bem, eu criei mal. Tudo é aqui, ó, ao centro. Ó. Olha que foi criado para juízo do infiel. Deixa eu fazer uma pergunta, agora para nós. Por que Deus tem que restituir o que o diabo roubou? Por que o diabo roubou? Quem mandou ele roubar? Ou quem mandou ele roubar? Quem mandou? Ou quem deu autorização para ele? Eu dei para ele legalidade. Por que ele me roubou? Porque eu tive legalidade na minha vida. E o Eterno não pode ir contra a sua palavra. Então o diabo foi lá no Eterno e falou com ele assim: estou entrando na vida daquela pessoa. Por quê? Eu tenho legalidade. Isso aí é verdade. O diabo pede permissão a Deus para ir lá e meter o pau no martelo. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se não tiver legalidade? Não faz nada. Se não tiver, opa! Deixa eu fazer uma pergunta. O Eterno pode ir contra a sua palavra? Não. O que ele fala para mim e para você? Por exemplo, o Salmo 91. Somente darei ordem aos meus anjos. Para ti? Aonde? Todos os seus caminhos. Não é a gente que dá ordem para os anjos, não. Não é isso não. Diz o texto, eles vão te... Não está na sua Bíblia, não, está no original. Pedir para liberar. Não está na sua Bíblia, não. O texto diz o seguinte: eles vão pegar você na concha das suas mãos e vão te carregar na concha das mãos, para que você não tropece com o teu pé. Agora, o texto vai cumprir na vida de quem cumpriu o primeiro versículo. Como é que diz o primeiro? Versão tradicional. Versão judaica. Ou como está no original. Aquele que faz sua morada, a morada do Altíssimo. Esse vai dizer do Senhor. Aqui, Rabino, tem um versículo, não lembro, acho que tem Pedro, que fala, submetei-vos a Deus, o diabo fugirá de vós. Ele não vai ter acesso nenhum se eu tiver... Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. E ele fugirá. O que seria isso? Aquele que faz sua morada, a morada do Altíssimo. Onde que é a minha morada? Minha casa. Se eu fizer da minha casa a casa do Altíssimo, eu vou poder tomar posse do resto. Agora, se eu não faço da minha casa a casa dele, como é que ele vai proteger minha casa se ele não pode entrar nela? E aí vai entrar num monte de coisa que eu não vou entrar em detalhe. Não é o caso também hoje. Vou voltar aqui para concluir. Vocês estão me entendendo? Como é que eu canto, como é que eu prego que Deus vai restituir uma coisa para você, querido? Se você não tomou postura diante de Deus ainda, e nem diante do diabo, sua vida não mudou. O dia que a sua vida mudar, mudou a conversa. Você vai chegar para o Eterno e vai dizer para ele: eu pequei, eu errei, eu peço perdão, eu me humilho, eu transgredi a sua palavra, eu dei lugar para o diabo, por isso que ele me roubou. Mas eu queria de volta aquilo que era meu, que o Senhor mesmo tinha me dado. Eu quero de volta. Quero de volta ou quero outro? A casa seria casa, estrutura ou casa, corpo? Os dois. Porque na verdade a casa aqui tem um detalhe. Essa aqui, se ela não estiver bem aqui dentro da outra também, não vai resolver. Então a gente lembra aí de... Ele fugiu aqui o nome, acho que Ezequias, que recebeu a profecia que ia morrer. Ele vira para o cara e fala: "Senhor, lembra que eu andei nos seus caminhos?" Eu fiz aquilo, ele tinha legalidade para isso. Fala: "Senhor, ó, eu andei, agora..." Não, como ele falasse assim: olha aí no seu livro. Olha aí, eu fiz. Olha o meu passado aí com o Senhor. Restitui a minha vida aí. Ele tinha tipo assim... O senhor já realmente, o senhor falou que eu vou morrer. Mas eu não estava querendo morrer agora, não. Eu andei, né? Eu fiz. Mas olha aí pro senhor
É o caso de Elias. Olha o homem. Sobe em cima do cume dos montes. Quantos profetas? De Baal. 400. Tem mais. Tem mais, né? Vocês não sabem a história. Ele chega lá em cima, olha aquela turma de homem, zomba deles. Zomba deles. E no final, vamos imaginar que ele tem orado assim: Senhor, eu tenho crédito aí, sim. Eu estou precisando de um foguinho aqui. Dá uma consultada na minha ficha. Como é que tá a minha conta aí? Como é que tá a minha conta aí? Né? Eu estou ilustrando aqui. Mas seria mais ou menos isso. Quando você manda uma oração, essa oração tem que ter peso. Quando você ora, né, a irmã até falou, a gente está cantando, né? Ou estão cantando. E, querido, nós estamos cantando da garganta para fora um monte de coisa. O Eterno falou isso: esse povo me honra com os seus lábios, o seu coração está longe de mim. E outra coisa, tem muita música que você traz a maldição para sua vida, né? E outras que você se adora. Gente, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. Pega as músicas judaicas para você ver. Primeiro, elas são fundamentadas dentro da Bíblia. Se você vai no meio cristão, meio evangélico e outros meios, as músicas elas estão pro eu. Antes era para Deus. Restitui. Eu. É meu. Sara. Eu quero. O que é? Eu quero o que é meu. Me mostra na Bíblia o que você tem. O que você tem, irmão? Nada. Aí já começa o problema. A partir do momento que eu viro o centro, é Deus que gira em torno de mim. E essa música da rebelião, né? Que você está sendo rebelde com Deus. Eu quero o que é meu, isso também quer. Gente, meu coisa que é podada, por isso que não foi muito longe. Eu acho que já até presta atenção, não estão criticando. Eu estou mostrando para você os nossos defeitos, erros que nós precisamos melhorar. Ô, Rabi, e quando o mesmo autor de uma música dessa, ele faz uma música assim que ele vai dar tudo a Deus, aí logo após ele canta assim, restitui, eu largo tudo. Aí ele faz uma música, Senhor, eu largo tudo, eu largo meu eu largo a minha vida para te servir. Aí logo após ele faz essa música, restitui, Senhor. Deixa eu falar uma coisa muito séria para nós. Qual o problema das músicas? Qual o problema das músicas? Presta atenção. A maioria das pessoas que faz música não conhece Bíblia. A realidade, gente. Chega na igreja, a pastora daqui, chega lá na igreja e fala assim, eu quero um grupo de levitas aqui para quê? Estudo da palavra. Acha? Não. Eu quero um grupo de levitas aqui para quê? Oração. Nós vamos orar de 8 até meia-noite. Acha? Vigília jamais. Vamos caminhar. Vamos voltar aqui, Pessoal, eu sou levita. Oi? Sou da tribo de Levi. Eu sou levita mesmo. É porque você apagou ali, eu queria te fazer uma pergunta antes. Quando estava utilizado ali, então quando você fez a comparação da panela, sendo utilizado, no caso seria aquele que é utilizado, né? Então se ele é utilizado, e da forma que ele está sendo utilizado, porque ele está indo, né, contra, né, a palavra de Deus, ele está sendo então utilizado pela misericórdia. Tem um outro problema. Vamos para a Bíblia. A Bíblia utilizou de uma mula? Ou melhor, Deus utilizou-se de uma mula? Ou Deus usou uma mula? Porque às vezes a gente usa, Deus usou uma mula, Ele pode me usar. Não sou a mula. Deus usou uma mula, então? Deus o quê? Utilizou-se de uma mula para falar, para trazer uma palavra. O Messias falou, ó, se esses pararem de clamar, as pedras clamam. Né? A mula morreu, foi para o céu. Porque ela era profeta. Deus falou na boca da mula. Não é o caso. Então é claro,
Quando Deus utiliza de algo ou de alguém, você já ouviu alguém falar para você assim, Deus usou o bêbado para falar comigo? Deus usou um mendigo para falar comigo. Você não escuta isso? Deus usou um mendigo ou ele utilizou-se de um mendigo para falar com você? Utilizou. Qual o compromisso que ele tem com aquela pessoa, ou seja, seja lá o que for? A princípio, ele utilizou-se, que é o que está mais perto. Né? Então vamos, por exemplo, tem um ditado que diz que quando, acho que tem uma música que fizeram, quando falta profeta, Deus usa mula. Mas você vai ter uma coisa com você, vai acontecer alguma coisa com você. O mais próximo que está de você aqui, Deus vai ter que te avisar através dele. Deus pode e faz. Você liga o rádio e fala. Sim. Quem foi que falou sobre aprovado? Foi Paulo ou foi Tiago? Paulo. Sobre? Ser aprovado. Paulo falando então, para Tiago. tem uma conexão, não é? Entre você ser utilizado, usado e ser aprovado, no caso. Por isso que ele dá ênfase. Procura apresentar-te a Deus como de que forma? E tem mais. Conhece bem. Não vou entrar no detalhe como é que está no original, não. Conhece bem. Mas lá no português mesmo. Que maneja, conhece. Rabino, tem uma ilustração que fala que um macumbeiro, né? Abençoou uma mulher, né? Aí que eles foram entregar e falou assim, você nem vai perguntar de onde que veio? Ela falou assim, não, quando Deus manda, até o diabo obedece. Quer dizer, né? Deus usou uma pessoa, utilizou de uma pessoa para abençoar aquela vida, né? Gente, vamos. Amém? Amém. Vamos lá. Abre aí. 18:2. 12, né? Eu vou te dar um monte de texto em Atos, tá? Então eu não vou anotar não para a gente ganhar tempo. 12:13. Deixa eu fazer uma pergunta. O assunto aqui agora é? Acusações falsas. Acusações falsas. Contra quem? Contra o Shaul, contra o Rabino Shaul, tá? Ou Shalia. Vamos lá, rapidinho. Sendo Gaio procônsul da Caia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Pergunto para você, o Rabino Shaul, ou Shalia, o apóstolo Shaul, ele está ensinando o povo a adorar a Deus, como está aí no texto, contra a lei? Ele sempre foi Contrário à Torá? O que o texto está dizendo? Falsa acusação. Eles estão levantando uma acusação falsa. Infelizmente, essa acusação continua nos dias de hoje. Infelizmente. Pegou. Infelizmente. Você leu o 12 e o 13? Isso. Ok. Vamos lá, mais um texto em Atos. 28:17. Três dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os seus costumes, contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Gente, qual era a acusação que estavam fazendo contra Shaul? Que ele estava indo contra a Torá. Que ele estava indo contra os costumes ou tradições do povo. E o que ele fala? Embora ele não estava indo. Embora eu vim, né, nesse propósito por causa de uma acusação. E Paulo fez isso. Como é que ele vai poder ensinar a Torá do Eterno se ele é contra ela? A gente viu aí o que Paulo realmente combateu, né? Na aula passada. O que foi? Legalismo. Caminhamos? 24, do 11 ao 14. Bem podes verificar que não faz mais de 12 dias subi a Jerusalém para adorar,
e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem mesmo podem provar diante de ti as coisas de que agora me acusam. Mas declaro-te que, segundo o caminho, a quem chamam de seita, sirvo o Deus de nossos pais, e creio em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. E aí? Vocês me trouxeram aqui, mas de que forma que eu estou aqui? Por causa de quê? Acusações falsas. Eu não falei nada, eu não fiz nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu creio em... O que ele... Deixa aí o texto. Creio em tudo. Que está onde? Como é que nós, queridos, hoje no mundo cristão, levantamos e falamos que Paulo foi contra a lei? Se ele está falando que ele crê em... Ele crê em algumas coisas, aí ele falou contra outras. É isso que ele falou aí? Isso é a heresia de Marcião, né? Ou mais? Aqui, deixa eu só pegar uma coisa. Vou pegar um ganchinho aqui. Depois eu vou falar disso para vocês. Ele subiu para Jerusalém para adorar. Adorar quem? O meu fala, eterno. Tá aí? Adorar a Deus. Adorar o eterno. Por isso, querido, que eu já falei aí, depois nós vamos ver esses textos. Adora-se somente a Deus. Os textos que você encontra no seu português, falando de adorar o Messias, estão traduzidos. Isso não existe lá no original. A palavra adorar, que é no grego latreo, tá? Quer dizer, eu adoro, eu sirvo, eu prostro para prestar culto. Isso só faço para Deus. Amém? Quando eu dirijo isso, que é de Deus, para outra coisa, aí vira ídolo. Aí vem o que? Ídolo. Olha lá de onde veio a palavra. O que é idolatria? Prestar culto a ídolo. Tirar do eterno a adoração. Amém? Por isso que eu falei para os irmãos aí, né? Compram a Bíblia de Jerusalém. Por quê? Porque todos esses textos onde está adorar, falando do Messias, lá está traduzido certinho. O interessante é que estava falando semana passada, Rabino, sobre a questão dos romanos, né? Dos católicos romanos. Eles, em muitos estudos eles querem deixar bem claro, né? Falar, latria, nós só prestamos a Deus. Para os outros, é dúlia, hiperdúlia, que é venerar, reverenciar. A gente vê que a situação dos evangélicos fica mais complicada. Eu estive fazendo na verdade, sobre essa questão, até mesmo dos textos que dizem, né, Jesus ali na estalaria ali, né, no caso dele, e os magos chegam ali para orar. Eu fui pesquisar no léxico sobre isso aí. Aí no léxico vai dizer o seguinte, né? Chegando, vindo tá bem assim, olha. Se achegando com intenção a adorá-lo. O termo ficaria bem mais assim, para esse lado. O proskinel, na verdade. Proskinel. Eu me apresento, no caso, eu me achego para se prostrar, ou seja, na intenção de oferecer algo, somente alguém superior recebe. Sim. Inclusive a palavra proskinel, da raiz de prostrar, elas são duas palavras. A palavra kinel quer dizer beijar. Na intenção de favorecer. Eu direciono-me na intenção de beijar. Beijar a mão. Que no caso aí eles referem a ele lança, o Lex vai lançar lá em Salmos, beijar é coisa do filho, para que a ira do Eterno não venha sobre vós. Aí os magos, eles com esse entendimento, eles reconheceram o Messias, no caso, sabia da profecia, reconheceram que ele era o Messias e veio na intenção de beijá-lo, de adorá-lo, mas nesse quesito.
Ou seja, reconheça que ele é o Messias, reconheça o Filho do Eterno, para que a ira do Eterno não venha sobre vós. Mas essa palavra adorar, ela não direciona a nenhum ser. Mas lá eles lançam sobre ele. Lá eles vão dizer o seguinte, ó, eles se aproximando do menino Yeshua, reconhecendo, e por isso ele vem se prostrando. Prostrando, sim. Prostrando. Como você faz diante de qualquer autoridade. Não, aí no caso, aí, na reverência aí, lá eles lançam como adoração mesmo. Fora. Mas não, isso dentro, e assim, é lógico que eu não fiquei somente numa fonte. Eu peguei em 3 leques, e todos eles vão dizer a mesma coisa. Pergunta, quem fez os leques? Não, aí assim, na lógica nós estamos pegando aí no caso aí numa cultura grega. Mas aí, Rabino, quando você fala a questão de falar que Yeshua não é Deus e não deve adorá-lo, foi questionado que nós estaríamos diminuindo o poder de Yeshua. Porque e que também eles falam que Yeshua, ele como verbo, ele era Deus. Ele veio como homem e voltou a ser Deus. Que aqui na terra eles falam que ele não foi Deus aqui na terra, mas que atualmente ele é Deus lá. Deixa eu fazer uma pergunta, só uma. Quem te diz isso, pede aí para ler esse texto aqui. Mas quem falou isso não é gente, né? Lê para nós, Apocalipse 1, gente. Chegou todo diante do inverno, mas não é de contexto. O que está dizendo na Apocalipse 1 que eu não lembro? Deus me entregou. Ele mostrou para seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, revelação de Jesus Cristo, a quem Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Peraí, voltou, ele é Deus. Agora a pergunta, Deus não sabe de todas as coisas? Sim ou não? Deus onisciente, onipresente. Ser Deus tem que saber de tudo. São 3 qualidades. Apocalipse 1, onde é que o Messias está? Com Deus. Já está lá? Já está lá. Beleza. O que o texto está dizendo? Revelação que Deus deu para quem? Mas peraí, ele é Deus? Para que Deus tem que dar a revelação para ele? Ele não sabe? E outra coisa, quando ele morreu, que ressuscitou, ele veio. Não, porque eles estão falando que é depois. Voltou e é Deus. Mas que Deus é esse que o outro tem que revelar as coisas para ele? Pegar os Zeus, outra coisa. Pega o livro de Apocalipse. Pode pegar o livro de Apocalipse à frente. Você nunca vai encontrar no livro de Apocalipse a adoração para Yeshua. Pelo contrário. Agora, vai receber Yeshua uma coisa que é digno de receber, sim. Honra, glória, poder, louvor. Isso está lá no texto. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja dado. Os 24 anciãos prostraram-se lá no finalzinho do Apocalipse está assim: e todos os servos seus e não finalzinho do Apocalipse. Querido, como é que eu fico com um texto? Um texto não. Eu disse que eu vou dar para vocês, depois eu vou montar a apostila e vou te dar. Eu falei para você que eu pesquisei mais de 1.500 textos na Bíblia. Nenhum você encontra Deus sendo tratado como nós. Eu pesquisei mais de 1.500. Desses 1.500 eu separei um monte que eu vou dar já separadinho para você. Sempre ele falando, ele fala eu e às vezes mim. Fora forma. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem forma de Deus? Você tem. Você não foi criado à imagem e semelhança? Então você também tem uma forma de Deus em algum aspecto? Você tem uma forma? Ok.
O Messias, ele existia antes na forma de Deus. João 1. No princípio era a palavra estava Com Deus. e a palavra... A palavra era Deus. A palavra é Deus. Não, vamos voltar do jeito que está. Como é que está o texto? Deus era a palavra. Aí a tradução inverteu o negócio. E a palavra era Deus. Não, Deus era a palavra. Gente, no princípio era a palavra. A palavra está com Deus. Deus é a palavra. Deus é a palavra de que forma? O que é a forma? Deus é o quê? Deus é Espírito, não é? A palavra, qual que é a forma da palavra? Espírito. O que é Espírito? Sopro, vento, Rua. ar, certo? O que é palavra? Espírito. Confere? Sim ou não? Então o Messias existe na forma de Deus? Sim. Porque Deus é Espírito. Ele subsistia antes na forma de Deus? Sim. Mas ele, quando toma corpo, vira um homem aqui na terra, quis, mesmo tendo esse princípio lá atrás, ele quis ser. Olha lá como é que diz o texto. Igual. Não é assim que está lá? Subexistindo. A palavra subexistindo, você já tem um detalhe aqui, né? Sub. Existindo abaixo. Sob domínio. Sob domínio. Né? Claro, a palavra está na boca de Deus. Quem domina ela? O próprio Deus. Se ela vai surgir depois, quem é o primeiro? Deus. Quem fala é primeiro do que a palavra. Confere? Então, o que veio depois está abaixo? Que procedeu de. Confere? Para Yeshua vir existir, ele precisou da palavra. Porque se Deus não tivesse falado, nada tinha sido criado. Não teve por... Gente, olha a palavrinha. Olha a palavrinha que está no texto. Olha a palavrinha, gente. Gente, acorda. Gente. Gente. Se ele é Deus, ele vai usurpar alguma coisa? O que é usurpação? Sendo e subsistindo na forma, não teve por usurpação. Não quis tomar o ser igual. Não quis tomar. Não quis usurpar isso. Aí vai, pelo contrário, assume a forma de céu e vai ser fiel até a pergunta. Se morre, pode ser Deus? Ficou 3 dias, 3 noites sem Deus? Ficou 3 dias e 3 noites morto. Aí eu estou com um problema, né? Porque tem um grupo chamado unicista, que eles falam que Deus é o Messias é Deus, Espírito Santo é uma pessoa só. Aí o Messias está morto, quem governa? Quem foi que ressuscitou? E outro problema, se Deus morre, quem vai ressuscitar se Deus está morto? Aí isso vira confusão, porque o povo aprende isso desde... Eu, por exemplo, nasci conhecendo a palavra e aprendi assim. Aí você vai explicar isso para uma pessoa mais... Pergunto, está na Bíblia? Está na Bíblia, gente? O que está na Bíblia? Gente, não tem nem o que discutir. Vamos ficar na Bíblia. Quem é Deus? Quem é o Messias? Está na Bíblia? Sim. E o que foi lhe dado? Foi lhe dado o título de... Está aí nesse texto. Senhor. Deu para ele um nome que está acima de todo nome, para que diante dele se dobre. Não é adore. Se dobre diante dele. Dobre, reconheça o quê? Autoridade. Autoridade que quem deu? Pai. Toda autoridade me é dada. Ele tinha ressuscitado, não tinha? Eu acho que cada Bíblia tinha que vir com um professor de português, né? Ajudar na interpretação. Vamos voltar pro Paulo aqui, que senão não vai bom.
A terceira aula que nós estamos tentando. Tentando sair do pão. Sim. Quando você falou assim, toda toda glória seja dada a ele. Existe uma confusão que pode ser feita também, porque quando você fala assim, toda glória, mas você fala assim, mas Deus não divide a glória. Como é que toda a glória está dando para ele? Então está dividindo a glória com Yeshua? E aí? Pergunta. Tira toda. Tira toda. Ele recebe glória. Está no livro Apocalipse. Sim. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja dado a glória. Glória. Glória está misturada no meio das outras, lá da honra. Tem uma lista lá que é dada. É dado aos dois. Aos dois. Aí quando entra os dois, aí é aquela listinha. Quando está o pai sozinho recebe adoração. Toda a adoração seja dado ao Pai. Glória diferente. Glória é diferente. A palavra glória, o sentido dela é peso, tradução meio equivocada, honra, apesar que tem outra palavra para honra. Tá? Então, em João 1,14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como glória do unigênito. De quem? Do Pai. O que é unigênito? Único gerado do Pai. Então, Yeshua foi gerado. De quem? Do Pai. Do Pai. Único gerado direto do Pai. Concebido sem pecado. Agora a pergunta: gerado onde? No ventre de uma mulher, né? Aquele e aí ele se torna o quê? Aquele versículo que fala. Aquele que fala assim, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como é que Deus vai gerar um Deus? É isso que eu queria entender. Como é que um Deus vai gerar... Deus gera... A mais filho de Deus é Deus. Deusinho. Deus. Gente, presta atenção. Um problema... Filho de crente não é crente. Boa. Aqui, olha. As minhas não é uma crente. Olha, ó. Deixa eu fazer uma pergunta. O que a Bíblia diz? Que o Messias é? A Bíblia diz isso? Porque nós pegamos o texto distorcido e estamos colocando ele outra coisa. Tem um problema nisso. Eu falei que, olha as palavras que a gente faz. Está lá no livro de João. Todo aquele que negar que ele veio em carne é o anticristo. Mas isso eu já vi muitos evangelhos falando que ele era Deus aqui na terra. Então, isso eu já vi vários. Ele era Deus? Ele era Deus. Deus. Deixa eu te falar de onde veio isso. Aqui, ó. Vou pôr um pequenininho aqui, ó. O faraó, ele era chamado filho do Deus Ra. O 100% homem, 100% Deus. Isso é lá do Egito. Eles tinham também as culturas lá que era bicho misturado lá, metade bicho, metade ser humano, então isso vem deles. Gente, o que a Bíblia... Vamos ficar na Bíblia. A Bíblia diz que o Messias é o quê? Um só. O que a Bíblia está dizendo? Um só Deus. Um só Deus. Um só Deus. Um só mediador entre Deus e o homem. Aqui eu vou colocar Trindade. Não, vou colocar aqui um monte. Aqui é um. Põe três monte. Que é homens. Põe três não. Há um só. Deus. E um só. Mediador. Entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. Jesus Cristo. Ou Yeshua. Jesus Cristo. Está escrito ou não? Tá. Yeshua, homem. Quem escreveu isso foi o Rabino Shaul. Um só Deus. E um só entre. Um só homem. Um outro texto, Shaul falou assim: vocês creem que Deus é um?
Fazei bem. Os diabos também creem. Há um só homem entre Deus e... Um só mediador. Há um só mediador. Ô, Rabino, tem aquele salmo lá, Israel, fala lá, Deus é um, né? Ouve Israel. Chegaram para o Messias e perguntaram assim, qual o mandamento principal? O que ele responde? Shema Israel. Ouve Israel. O Eterno é o nosso Deus. Ele é um. Está na Bíblia, Tito? Tá. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. Olha como é que ficou no meio cristão. Qual é o primeiro mandamento? Aonde que está isso? Vocês viram como é que vocês responderam direitinho que está no catecismo? Igualzinho no catecismo. Mas peraí, Rabino, tudo bem. Vou falar. Aí fala então que o Messias é carne. E para ele ser carne e ser o Messias, ele tinha que ser descendente físico de Davi. De Davi. A descendência vem do homem. Do homem, não da mulher. E aí? Porque aí foi uma... nos próximos capítulos. Quer dizer que Miriam não era lá tão virgem. Não vou entrar nisso agora. Já pertence a professora? Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês me responderam uma coisa. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Aonde que está isso? Está lá no catolicismo, na catequisa, né? O que a Bíblia diz? Aqui, ó, anote, ó, Êxodo 20, verso 1. Eu sou Yud, Rei, Vav, Rei. Eu sou. Qual é o primeiro mandamento? O Eterno é um. Esse é o primeiro mandamento. Qual que é o segundo mandamento? Não tem outros deuses além de mim. Não tem outros deuses além de mim. Por quê? Você vai amá-lo acima de todas as coisas. Para quem o Messias estava falando, né? Chegaram para ele e falaram, qual que é o principal mandamento? Ouve Israel, o Eterno é um. Está onde? Ia 12:29 de Marcos. Aqui é Marcos. 12:29. Mas lá está traduzido errado, que lá eles falam assim que o Senhor lá, da amarás. Ele citou Deuteronômio 6. Ele citou Deuteronômio 6. Ouve Israel, o Eterno é um. Esse é o principal mandamento. Querido, o dia que você tiver o Eterno como um, você vai amá-lo. Amá-lo, e a palavra amá-lo, não vou entrar nisso não, mas a palavra amar não é o que vocês entendem por aí. O contexto da Bíblia quer dizer outra coisa. Não dá tempo. Não, próxima aula você explica pra gente. Me lembra da próxima aula. O que é amar na Bíblia? O Eterno, e aí continua o texto. Aí vem o Shema. Ouve Israel, o Eterno é um. E amarás o Eterno teu Deus sobre todas as coisas. No céu nele, sobre a terra, ou na sobre água, debaixo da linha da costa. E amarás o Eterno teu Deus de todo o seu coração, todo o seu sentimento. Só vou te adiantar, depois eu te falo disso. O finalzinho é tudo. E amarás com todo o teu tudo. Com todo o teu coração. Tem coração, alma e depois vem tudo. Amarás o Eterno com todo o teu tudo. Só para encerrar isso. Se Satanás não podia nem pensar ser igual a Deus. Ele não tinha como, ele sabe que Deus é Deus, não tinha como. A quem então Satanás queria tirar o poder? Porque ele quis ser igual a alguma coisa. Porque diz a palavra lá que, pelo menos fala que ele quis ser igual. O que ele fez então? Você não podia ser igual a Deus. Não podia colocar o seu trono acima do dizendo que Satanás queria ser? Que eles usam muito Ezequiel 33, não é isso mesmo? Não. Ezequiel. Isaías e Ezequiel. Lá é o rei de Tiro, né? Não, mas eu estou colocando isso porque... Vamos continuar? Vamos para Paulo. Vamos voltar para Paulo aqui.
Isso aí é um assunto longo. Atos 17, 20 a 21. 24, tá? 17 a 21. E 28. Ah, não, deve ser já foi. Já foi isso aí? Achou? 17, 21. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas alguns judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar um crime que encontraram em mim, quando fui levado perante o Sinédrio. A não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles, brandei. Por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vós. Onde é que o Rabino Shaul estava? No templo. E ele falou que ele já tinha feito o quê? Purificação. Não é isso? Isso. E ele estava onde? No templo. No templo. Gente, o homem que vai para o templo, e se você olhar no texto lá, ele subiu para fazer ofertas e levar oferta para o povo, para o seu povo, e ir para o templo fazer o quê? Adoração. E também levar oferta no templo. Estava puro segundo o quê? Templo. Segundo a lei, né? Segundo a lei. Agora, o que eles estão fazendo com ele aí? Inclusive ele fala, cadê os meus acusadores? Eles estão me acusando de quê? Ressurreição dos mortos. 25:8. Em resposta, Saul disse: não cometi nenhuma ofensa contra a Torá, escrita pelos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Shaul diz, eu não cometi nenhuma ofensa contra a Torá. Mas não ensinam aí que ele está ensinando contra a Torá? Que a Torá fala uma coisa, mas ele falou outra? Não é isso que é ensinado hoje no meio? Sim ou não? O que ele está dizendo? O que eu cometi contra a Torá? Nada. A minha fala, eu não fiz nada de errado. Na Bíblia de Jerusalém, para não cometer falta alguma contra a lei dos judeus. Aí, aonde ser metido? Lei dos judeus. Mas eu não sou judeu, não. Ele é romano. Tá entendendo como é que o negócio é? Vamos caminhar. Nós temos muito. Atos 21. Só estamos vendo as acusações falsas, né? O tempo está acabando. 21, 24. Deixa eu ver se confirma. Isso. Já tá salvo, não importa. Quem dera. O que eles não ouviram falar, Atos 21. O que eles ouviram falar a seu respeito é que você está ensinando aos judeus que vivem entre os goim a apostatar de Moshe, dizendo-lhes que não mais realizem a Brit Milá em seus filhos e não sigam as tradições. O que é isso aí? Falsa acusação. Eles estão falando entre, Shaul, o que chegou em nós é que você está ensinando contra a Torá. Agora vai 24. Leve-os consigo, purifique. Faça favor, querida, leia até o 24. Vai ficar melhor. Lê o 22 também? Isso. Então, o que se deve fazer? Eles certamente saberão a respeito de sua chegada. Portanto, faça o que eles dissermos. Temos 4 homens que fizeram um voto. Leve-os consigo, purifique-se com eles e pague as despesas relativas à raspagem da cabeça de vocês. Então todos saberão que não há verdade nos rumores ouvidos a seu respeito. Ao contrário, saberão que você se pauta pela Torá. Amém? Tudo que falam contra esse Shaul
com relação à Torá é Falso. falso, é mentira. E aí eu falei para você, até os dias de hoje. Amém? Vou resumir aqui. Conclusão, queridos. Nós vamos encontrar então acusações falsas contra o Rabino. Depois, nas próximas aulas, vamos ver agora Yeshua, né? Porque Yeshua também vai sofrer com acusação falsa. Amém? Amém. Para concluir, eu não confere para mim, por favor. Atos 21, 28 e 29. Ou melhor, Atos 16, 1, 3. 16, 1, 3? Isso. Um pega um texto, o outro pega o outro. Aí a gente mata aqui. 16, 1, 3 e o outro. 21, 21, 28. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. É isso aí. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Gente, você ouviu a acusação falsa que estavam levantando contra ele? Ele estava dizendo entre os judeus que não precisava fazer mais a circuncisão. Brit Milá. Brit Milá em hebraico é circuncisão aí no seu português. Ok? Não precisava mais fazer isso. Nós vimos que o negócio é o quê? Acusação falsa. Tanto que é acusação falsa que ele faz o quê? Em Timóteo? Circuncisão porque ele era filho de igreja. De uma judia. Pergunto, mas os irmãos vão pegar o livro de Atos, de Gálatas, e interpretar o trem erroneamente e dizer o seguinte: se você fizer Brit Milá, você está fora. Não é isso? Segundo Paulo aos Gálatas, no português é isso, não é? Não é isso que está lá, mas tudo bem. Não é isso que falam? Não é. Paulo teria falado isso? Agora, como é que Paulo fala isso aos Gálatas e no livro de Atos está dizendo que ele vai lá e circuncida Timóteo? Amigo. Também era um judeu e ele não vai contra os costumes também. Pergunto. Irmão, se você circuncidar, você, diz Paulo, que você cai da graça. Você está condenado ao inferno. Aí ele pega o filho Timóteo, filho na fé, né? Condena ele ao inferno. Vem cá, meu filho. Te amo tanto. Te mandar. Eu ensinei aos Gálatas sobre circuncisão, mas vem cá que eu vou circuncidar você, porque eu vou tirar você fora. Faz sentido isso? Ele pode escrever aos Gálatas contra a circuncisão e circuncidar Timóteo, que tem 2 epístolas para esse moço, ele instruindo ele. Um homem que ele chama ele de seu o quê? Verdadeiro filho na fé. Mas vai lá e circuncida. Eu sou ruim para guardar onde quiser essas coisas, mas não fala lá que ia ser pesado demais para as pessoas, quando eles estão lá discutindo, que uns falaram que tinha que fazer circuncisão, outros falaram que não. Onde está mesmo, gente? Vocês? Atos 15, né? É 15, 29. Gente, deixa eu falar uma coisa. Atos 15. Atos 15, Gálatas, acho que se não me engano, 5. Paulo está falando de quê? Aqui, o assunto é o quê? É circuncisão por causa da Torá? Ou é aquilo que nós já vimos para trás? Circuncisão por causa de legalismo. Tem diferença. Você obedecer mandamento porque... E você obedecer mandamento porque está escrito na palavra é diferente. E outra coisa aí, ele falou para os gentios. Não falou. Lembrando que aqui ainda tem outro detalhe. Mas no livro de Atos 15, fala que o gentio só tem que fazer isso. Está lá no texto isso? Tem isso lá não. O texto está dizendo o seguinte: gente, os gentios estão chegando. Não vamos chegar e trazer uma lista de coisas e pôr nas costas deles, não. Mas seria aos poucos, ensinando aos poucos. Está lá no texto, finalzinho de 15, está lá assim. Porque, quanto a Moshe, todos os sábados ele é ensinado na sinagoga.
O gentio vai para onde? Para a igreja? O gentio está chegando na igreja? Existe igreja ali? Então para onde que o gentio vai entrar? Sinagoga. Aí o gentio está entrando na sinagoga, o que nós vamos fazer para ele? Ó, esses dados, esses tópicos aqui, são... O que nós podemos chamar? Principal, primordial. Isso aqui é essencial. Tá? Isso aqui você tem que... Chegou aqui hoje, larga isso. Mas e o resto? Todos os sábados você vai vir para a sinagoga. Você vai aprender. Também tem uma outra parte aqui que o pessoal acha que também vai abolir, porque lá em Levítico fala que faz os animais que nós podemos comer, que são caché. E lá em Atos 10:10, fala que Pedro teve fome em momento de êxtase. Ele viu um lençol descer do céu e viu todos os quadrúpedes lá. Muitas vezes as pessoas também usam esse versículo para falar que pode comer qualquer animal. Que Deus purificou tudo. Que Deus, né? Que Deus purificou tudo, mas aqui fala que ele estava em êxtase. Não falou que Deus falou para ele. Deus não falou para ele. Primeira pergunta. Aí vem um problema da gente pegar texto sem o contexto. Finalzinho do texto, o próprio Pedro vai dizer assim, ó, você sabe que um gentio não junta com um judeu. Não pode. Mas Deus me fez ver que a ninguém considere imundo ou comum. Comum ou imundo. Está lá no texto? Ele está falando de comida. Está falando de comida? Não. Deus está falando para ele de pessoas. Foi um exemplo, né? Exatamente. Outro problema, gente. Seja um ser pensante. Eu gosto disso. Eu vou pegar esse negócio. O camarada está tendo o quê? Ele tem um êxtase, ele tem uma visão, ele foi arrebatado de sentidos. Aí na visão Deus manda ele comer. Você come visão? Outro problema, tem lençol aí? Porque é muito comum você ouvir isso. Não, lençol de Pedro. Que lençol de Pedro? É onde ele dorme? Não, lençol de Pedro em Atos. Onde é que tem lençol aí? Se você ir lá no texto, diz que foi visto algo parecido. Tem uma versão que diz um vaso. Semelhante, um lençol amarrado. Tem lençol? Não. Semelhante. Outra pergunta. Deus mandou ele. Deus mandou. Me dá o texto. Onde é que Deus está falando? Aqui fala que ouviu-se uma voz. Ele ouviu uma voz. Não fala que foi Deus falou. E falou o Senhor. É isso que eu falo para os irmãos. Tome cuidado quando falamos coisas. Deus falou. Deus falou? O que está escrito no texto? Ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz. Inclusive o texto está dizendo assim. Olha como é que Deus está falando com ele. Ô Pedro, não considere tu imundo ou comum que eu santifiquei. Como é que está dizendo o texto? Deus santificou. Mas como é que Deus está falando? E ele vira e fala, Deus santificou. E outra coisa, desobedeceu. Ele tem que falar a mim. Ele falou assim, já é Deus, eu vou comer não. Outra pergunta. Se Deus está falando com ele, o que ele faz? Ele obedece à visão? Não obedece, não. Pelo contrário, ele vira para a voz que falou com ele e falou, de jeito nenhum. Que Deus é esse de confusão? Fala uma coisa na Bíblia e depois fala outra comigo? Isso não é Deus não, isso é demônio. Ele obedeceu a voz? Não. É claro, ele nem podia obedecer, que é a visão. Na verdade, depois ele vai pensar, que visão que é essa? Aí chega alguém, chama ele vai dar o gentio, chega lá o Espírito, desce sobre os gentios. Aí na hora que ele volta, que ele vai dar testemunho para os irmãos, ele fala, irmãos, vocês sabem que nós judeus não misturamos com o gentio, mas Deus me fez ver. Porque eu cheguei lá, comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles também, como aconteceu conosco. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. E Ele me mostrou na visão que eu não deveria chamar ninguém comum ou imundo. Não é isso que está no texto? É. Aí pega o trem, distorce o trem e fala de comida. Deus. Antropofagia. Amém? Mas, não sei. Deus não pode ser Deus. Mas então, no caso, foi mostrada a visão dos animais, né, que eram imundos, mas para mostrar a Pedro o quê? Que aqueles animais eram imundos, mas
as pessoas, não seria? Sim, sim. Que ele não podia considerar pessoas igual animais imundos. De misturar todos. Né? Porque era assim que o gentio e o que não era judeu era tratado. Como animal imundo. Chamava até de porcos, não é isso? Sim, tem esquisito também. Também não, de cachorro. Inclusive Yeshua falou, né? Não vou dar para os cães. Lá no finalzinho de Apocalipse ficarão de fora os cães. Está falando de gente ou cachorro? Mas e aquele versículo que fala que não seja comida nem bebida, esse texto com relação, eles usam muito para falar, justificar comer carne gente, porco. Deixa eu fazer uma pergunta. Só uma pergunta simples. Para resumir o assunto, que o nosso tempo já acabou. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um outro texto que eles vão usar falando que o Messias... Eu vou chegar no Messias depois. Acusação falsa contra o Messias. Mas tem um outro texto que eles falam assim pra gente. Messias falou que contamina o homem não é o que? É o que? Não é isso? Pergunto. O assunto do texto é carne imunda, que está lá no texto? Era o quê? Palavras. Coração. Atitude. Eles estavam fazendo o quê? No texto, Ritual de lavagem das mãos. eles estavam comendo pão, trigo, sem fazer ritual de E a pessoa lavagem. falou que não lavou a mão. E aí eles virou e falou o seguinte, seus discípulos estão comendo sem fazer o ritual. Sem lavar a mão. Aí o Messias viu e fala, deixa eu falar uma coisa para vocês. Comer as mãos sem lavar não torna o homem. A palavra é impuro. Não é imundo. É outro problema, que eles não sabem distinguir uma coisa de outra. Animal que não é para comer, ele é imundo. Impuro pode ser puro. Imundo. Não existe uma palavra contrária disso aqui, não. Imundo é imundo e acabou. Impuro Pode se tornar puro. Puro pode se tornar impuro. Não tem uma palavra contra imundo. Contrário de imundo. Mundo. Imundo. Não existe. Por que não existe? Porque quem falou que é imundo é o eterno. E eterno muda. E ele vira para nós e fala que isso é santidade, gente. Ele fala assim, não contamine as vossas almas com nada imundo. Vocês serão santos para mim. Eu comi uma carne de porco hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Presta atenção no que o Messias... Se o Messias tivesse falado isso. A coisa lá é outra coisa. Mas vamos imaginar que o Messias falou, o que contamina o homem não é o que entra. Aí ele está falando de carne. Deixa eu fazer uma pergunta. O Messias não sabe de nada. Por que não sabe? Vai lá no hospital. Tem 300 mil pessoas morrendo lá. Eles estão morrendo por quê? Pergunta a você, morre-se pela... O Messias falou que não. Ele podia estar falando disso? Não. Você sabe hoje que é medicina. Você morre pela boca. Como é que o Messias fala que não contamina o que entra? Pelo contrário. Morremos mais contaminados pela boca. Sim ou não? Todo ser humano está morrendo por causa de comida. Não é só, estou falando só de carne de porco, não. É um monte de coisa que nós comemos e estamos morrendo. Como é que o Messias fala que não contamina? Sejam ser... Salão.